Aleluia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Esse é o devocional do Verbo da Vida, da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. Vamos, nesta manhã de segunda-feira, darmos continuidade ao nosso devocional. Nosso objetivo, agora, avançarmos na leitura de Hebreus, E Hebreus é, assim, um livro que vai instruir a gente, na verdade, de Hebreus até Judas, nós vamos ver tudo sobre fé, na verdade, muita coisa sobre fé. O que a gente precisa saber sobre fé na nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar agora, do livro de Hebreus até o livro de Judas. Eles vão apresentar características, aspectos da fé, que são importantíssimos para a nossa caminhada, Hebreus vai definir fé, Tiago vai falar sobre a fé sem as obras, e depois Judas vai falar sobre a responsabilidade de nós guardarmos a nossa fé. Então, daqui até o final, daqui até Judas, nós vamos estar aprendendo sobre fé. Amém? E eu quero dar as boas-vindas a vocês. Olha só, o irmão Sérgio, graça e paz, Maria Nancy, seja muito bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui acompanhando, esse devocional, fazendo a leitura juntamente comigo. E eu quero dizer que o Senhor possa nos acrescentar nessa manhã. Eu sei que Ele tudo pode, Quando nós estamos dispostos, o Senhor tudo pode. Ele pode todas as coisas. E nós também podemos todas as coisas nele. E é com esse objetivo que nós vamos orar. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude nessa manhã. Pedir ao Senhor nos colocar na presença dele com um coração sincero, para que ele possa nos instruir. Amém? Shalom, Maria Nancy. Seja muito bem-vinda, viu? Então vamos orar. Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor. Nós te damos graças. Eu te adoro, eu reconheço a tua grandeza, Senhor, a tua santidade, a tua bondade, Senhor. A gente pode ver em todos os lugares, em todas as suas formas de agir. Nós não temos desculpa, Senhor, porque o Senhor se manifesta, o Senhor fala, o Senhor instrui, o Senhor nos orienta, o Senhor faz com que nós sejamos advertidos sobre as coisas que nós precisamos mudar. E por isso, Pai, nós não queremos ser negligentes. Nós estamos aqui como ouvintes, mas também queremos ser operosos praticantes da Tua palavra. E eu te agradeço no nome de Jesus, pelo Senhor apresentando para nós as instruções das quais nós precisamos. Obrigado, Senhor, porque nós vamos ler o capítulo 2 e nós vamos receber a direção, a orientação, a instrução, a correção para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, Lurdinha, seja bem-vinda, Quero dar as boas-vindas a vocês, todos que estão aqui. Abra lá a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, no capítulo 2. Gente, nós vamos ler Hebreus e nós vamos comentar um pouco, porque o nosso devocional, ele tem o objetivo de nós escrevermos uma aplicação. E eu descobri nesse próprio ano em que estou fazendo esse devocional que quando nós anotamos, quando nós nos comprometemos verdadeiramente em fazer uma mudança na nossa vida, a gente anota, a gente toma uma ação, A gente toma uma atitude. Mas quando a gente só escuta e diz, eu preciso mudar, e não faz uma anotação, e não faz uma aplicação, aquilo é como se perdesse ao longo de muitas atividades que a gente tem para fazer durante o nosso dia. Então, o passo a passo do nosso devocional, de fazer a meditação, Primeiro a oração, depois a leitura e meditação, em seguida a aplicação daquilo que a gente aprendeu e daquilo que o Espírito Santo falou forte ao nosso coração, e em seguida a memorização, esses passos simples, quando nós levamos ele a sério, quando nós nos comprometemos verdadeiramente em fazer esse processo todos os dias, isso gera
hábitos novos na nossa vida e a gente se torna os praticantes da palavra. E eu sei que a responsabilidade sobre nós que conhecemos a palavra é maior quando nós não praticamos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito, muito importante a gente se colocar disponível para ser instruído e na advertência, na correção, na instrução que Deus nos dá, a gente ser diligente em anotar e traçar uma forma de aplicar aquilo na nossa vida, sabe? Porque senão a gente vai passar mais um ano lendo a Bíblia e não transformando a nossa vida, né? Então, áreas da nossa vida vão sendo transformadas à medida que nós nos tornamos operosos praticantes da palavra. E eu quero convidar você a não se perder nessa questão do devocional. Seja diligente também comigo, de você anotar o passo, de você escrever a sua aplicação, de você escrever o seu versículo de memória. Porque eu sei que a gente pode receber uma direção da parte de Deus aqui, e Deus é um Deus que fala, né? Ele fala o tempo todo com a gente. Então nós não podemos dizer que Deus não está falando, porque Ele está falando através da sua palavra. Mas o que é que nós estamos fazendo, né, com a instrução que Deus nos dá? Então é isso que eu quero falar já. Isso traz para mim também uma grande responsabilidade, uma vez que estou sendo aquela que fala, que instrui, que orienta, que convida, que adverte, eu também sou advertida. Eu também quero ser essa pessoa. E eu já vou, né, não deixar de anotar, de praticar, porque seremos julgados por a própria palavra, né? Essa mesma palavra vai dizer como assim, você ensinou, você pregou, você leu, você instruiu e você não se lembrou de praticar. Então eu não quero que isso aconteça comigo, não quero que isso aconteça com você. De modo que nós já vamos ser diligentes, sabe? O Senhor falou a respeito de uma disciplina militar, né? Lidar com a palavra, aprender a palavra, memorizar a palavra, falar a palavra de uma forma disciplinada, como um militar. O militar, o oficial do exército, eles são disciplinados, eles são treinados por causa de uma disciplina rigorosa de todos os dias eles fazerem aquilo. Então, é para isso que o Senhor está nos chamando e está me chamando. Eu creio que Ele está chamando você também, porque Ele nos ama e Ele quer que nós venhamos a ter bom êxito naquilo que nós fazemos, amém? Com esse pensamento, vamos ler Hebreus 2? Hebreus, capítulo 2, no versículo 1, começa dizendo, olha o título, na sua Bíblia tem um título dessa passagem, o que é que está dizendo aí na sua Bíblia? Conta aí para mim, por favor. Dependendo da versão que você está usando, tem um título aí. Conta aí qual é o título que tem na sua Bíblia que você está lendo, por favor. Vamos interagir. Vou esperando vocês interagirem, vocês escreverem, vocês dizerem. Eu sei que leva um tempo para escrever, mas eu queria saber o que é que está escrito aí como título do capítulo 2. No meu, eu estou na versão NVT, usando aqui no aplicativo da JFA. Ele diz assim, advertência contra a negligência espiritual. Então, veja, a gente já começa o capítulo do segundo capítulo de Hebreus com uma advertência. O que é uma advertência? Ser advertido é a gente chamar a nossa atenção. Preste atenção, né? Então é o Senhor falando o seguinte, é uma advertência. Quando a gente é advertido, a gente é chamado para perto, a gente diz assim, sente aqui, eu preciso advertir você, ou eu preciso corrigir você, né? Quando a gente é chamado para perto, não é verdade? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo ver aí o título? Como é que está aí? E aqui diz assim, depois vocês vão escrevendo, diz assim, advertência contra a negligência espiritual.
Irmão Alberto, seja muito bem-vindo, viu? Que bom. Olha, a Maria Nancy disse que na dela está assim, o perigo da negligência. Isso mesmo. Outras pessoas, né? Irmão Alberto, seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo o capítulo 2 de Hebreus. E você pode ver um título aí no capítulo 2, logo no começo. No meu diz assim: advertência contra a negligência espiritual. A Maria Nancy disse que no dela diz assim: o perigo da negligência. E o seu, como é que está aí na sua Bíblia? Qual é o título que tem o capítulo 2? Aí eu vou dando continuidade e ele vai dizendo assim: portanto, esse portanto está ligando com o capítulo 1, né? O final do capítulo 1. A, a Lurdinha diz que tem assim: Cristo como filho do homem. Deixa eu ver se eu consigo ler direitinho. Cristo como filho do homem é superior aos anjos. Ah, entendi. Realmente, essa daí é no capítulo 1. Aí é o capítulo 1, Lurdinha. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Será que não é o capítulo 1? Veja o capítulo 2. O capítulo 2 diz assim: advertência contra a negligência espiritual. Dependendo da versão, vai dizer, deixa eu ver qual é a Almeida que você está. Almeida, corrigida, vai falar. Deixa eu ver aqui como é que tá na Almeida. Cristo, como filho do homem, é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Entendi, é isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Só que a gente viu aqui que já é uma advertência contra a negligência espiritual. Outro diz que é uma advertência contra a negligência, né? Isso, pronto. O irmão Sérgio disse que a dele tá assim. Isso mesmo. Eu vi que é por causa da versão que você utiliza, entendeu? Tá tudo certo. É porque uns é versão Almeida corrigida e atualizada, outra é versão Almeida somente revista e corrigida. Outras, a minha é a NVT, nova versão transformadoras, é essa que eu tô lendo agora. E tem outros que é Almeida corrigida fiel. Enfim, o importante é a gente ler o conteúdo e observar. Mas vamos ler para a gente ver se contém mesmo uma advertência. Então vamos ficar atento, né? O Alberto disse assim, em sua proclamação redentora, né? Não foi isso, Alberto? Em sua proclamação redentora. Então você vê que nós temos várias versões, mas o conteúdo de Hebreus, capítulo 2, fala assim. Vamos ler? Então vamos prestando bastante atenção para a gente ir anotando quais são as advertências, se contém mesmo uma advertência, o que é que está mencionando, né? Aqui diz assim: portanto, e nós precisamos ligar esse portanto. Vamos ver lá no final do capítulo 1 o que é que diz? Ele diz assim: ele fala que os anjos são, que Cristo é superior aos anjos. Porque Deus nunca disse assim, sente-se aqui à minha direita, né? Ou então, você é o meu filho, hoje eu te gerei. Deus nunca falou isso dos anjos, ele falou isso de Cristo. E ele está falando isso. Aí lá no final, ele diz assim: portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Aí no 2 ele começa: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, não é verdade? Isso, muito bem, irmão Alberto, é isso, é o título. Ele diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido.
O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Aí agora tem um subtítulo: Jesus, o homem. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos. Porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe destes autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. E é verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus que, por um pouco de tempo, foi feito um pouco menor que os anjos. E que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e de honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão, ou seja, os da fé. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou pelo sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Amém? Então, olha só, talvez esse título, né, sobre a advertência quanto à negligência espiritual, ele começa aqui no capítulo 2, mas ele não termina aqui. Essa advertência, ela vai até um pouco mais, né? O que Paulo está fazendo aqui? Ele vai até o capítulo 10, comparando alguns personagens da história, algumas pessoas, como ele fala em Moisés, ele fala em Melquisedeque, ele fala dos anjos, ele fala dos sacerdotes, e em todos esses ele vai comparando com a supremacia. Na verdade, não é nem comparando, ele vai trazendo e argumentando, né, que os homens adoravam essas coisas, colocavam sua confiança, sua esperança nessas coisas ou nessas pessoas, nesses símbolos, e ele vai destruindo e derrubando esses argumentos de que Cristo é superior a todos eles. Você percebe que a carta aos Hebreus é a carta ao povo hebreu, e os hebreus, eles tinham
uma tendência a confiar, a adorar, a colocar os anjos como figuras divinas acima de Cristo. E o autor aos Hebreus escreve dizendo, olha, Cristo é superior aos anjos. Essa história de estar colocando confiança, de estar fazendo pedido, de estar adorando e de estar reverenciando anjos, gente, isso não é o que Deus quer, porque Cristo é superior aos anjos. Então, você vai perceber que até o capítulo 10, nós vamos ali, acompanhando os argumentos do autor da carta aos Hebreus, dizendo, olha, Cristo é menor do que os anjos, ou Cristo é maior que os anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Melquisedeque, Cristo é superior a Josué. Cristo é superior porque esses homens, esse povo hebreu, eles tinham uma tendência a colocar a sua fé, a colocar suas expectativas, a colocar sua adoração e colocar a sua reverência nesses seres, nessas pessoas ou nessas representações. E aí, qual é a advertência que traz para nós hoje? É que nós precisamos ser advertidos a não sermos negligentes na nossa vida espiritual. Nós não precisamos colocar nossa confiança em pessoas. Nós não precisamos colocar a nossa expectativa em pessoas, nem pastores, nem lideranças, nem, como posso dizer, em sistemas, sabe? Por quê? Porque a nossa advertência é para que nós possamos ficar ligados em Cristo. Ele disse, nós precisamos prestar muita atenção às verdades que nós temos ouvido. Nós temos ouvido alguma verdade? Qual é a verdade que nós temos ouvido? A verdade de Cristo. Ele disse, porque olha, se o evangelho, a mensagem que foi pregada por meio dos anjos, quem foi que pregou por meio dos anjos? A antiga aliança. Porque o Espírito Santo não habitava ainda dentro das pessoas, porque não tinha havido ainda redenção. E então, os anjos falavam com pessoas que falavam com outras e traziam mensagens, porque os anjos, eles são mensageiros de Deus, eles são espíritos ministradores enviados por Deus para servir àqueles que vão herdar a salvação, ou seja, aos filhos de Abraão, aos filhos da fé. Então ele diz assim, se a mensagem que foi pregada por meio dos anjos, ela era poderosa, olha o 2, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme e toda desobediência e transgressão recebeu o castigo merecido, o que nos faz pensar que nós escaparemos se nós formos negligentes em ouvir e obedecer a mensagem que nós estamos recebendo agora, anunciada pelo próprio Senhor Jesus, que desceu dos céus e que veio pregar para nós e que veio anunciar. Ele falou aos discípulos, que falou aos apóstolos, que falou para todas as pessoas e que chegou até mim e a você hoje. Então ele diz, não podemos ser negligentes, nós não podemos ser tardios, não podemos ser, relapsos na forma de ouvir. E ouvir não é só escutar, é ouvir, atentar o que é que Deus está falando e se mover no sentido de obedecer e de querer mesmo se inclinar para uma obediência. Ele diz, se nós negligenciarmos tão grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que a ouviram, como a gente pode achar que pode escapar impunemente ou que vai ficar tudo bem se nós não atentarmos para isso? Ele diz, Deus confirmou a sua mensagem por meio de sinais, de maravilhas, diversos milagres, dando a entender que era verdadeira. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos à igreja e quando nós somos ministrados, quando nós somos corrigidos de acordo com a palavra, nós precisamos atentar. Nós precisamos ser rápidos em entender, Deus está falando comigo.
Porque Deus, ele não vai descer do céu para falar comigo e com você, uma vez que ele já veio. E agora ele está falando por meio do seu filho. A palavra. Ele disse no início da carta, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de diversas formas aos nossos pais, aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, neste tempo, ele fala a nós por meio do seu filho. Então veja, a responsabilidade ainda é muito maior, porque foi o próprio Deus, o próprio Cristo, né, que é Deus. Ele veio dizer, olha, o que eu quero de vocês é isso, isso e isso aqui, ó, tá escrito. A palavra é Jesus, a palavra é o verbo encarnado, a palavra é aquilo que sustenta todo o universo. Ele é poderoso. Deus deu a ele a responsabilidade de fazer tudo. Ele disse que colocou todas as coisas debaixo da responsabilidade de Cristo. Então nós somos ministrados hoje por Cristo. Aí ele diz aqui no 5, ó. Além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos. Ou seja, colocar confiança, colocar esperança em anjo, gente, é se desviar um pouco de Cristo. É se desviar de Cristo. E você sabe que em relação à palavra, se desviar um pouco é se desviar. Porque desviar um pouco aqui vai fazer a gente se desviar muito ao longo da nossa caminhada, se nós não corrigirmos a nossa rota, né? Então, os anjos não vão governar o mundo. Quem vai governar o mundo, gente? O mundo futuro? O próprio Cristo. Ele será o rei e eu e você vamos governar juntamente com ele. Então, não são os anjos que vão governar. Porque em certo lugar alguém disse, o homem, né, ele vai falar sobre o que é o homem para que dele te lembres. No entanto, ele fez o homem como a coroa da criação. E ele fala aqui sobre Cristo, que por um pouco de tempo se tornou, passou por um momento menor do que os anjos, quando se colocou ali na posição de morrer em favor dos homens, mas ele recuperou, né, a sua posição, porque ele fez isso, porque ele precisou. No 8 diz, tu lhe destes a autoridade sobre todas as coisas. E quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Nada foi ficado de fora. Então, Cristo é autoridade sobre todas as coisas. Lembra que o nome dele é o nome que está acima de todo nome? Então, nome de carro, nome de casa, nome de principado, nome de demônio, nome de doença, nome de coisa ruim, nome do que ainda vai aparecer, até do que não tem nome, ele está acima. Jesus está acima, ele é superior a todas essas coisas. Sabe uma doença que não tem nome? Jesus é superior. Sabe uma afronta, uma situação nova que vai aparecer? Jesus é superior. Ele está acima de todas as coisas. Ele é superior a todas as coisas, porque ele disse assim, ó, quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade, mas vai chegar o tempo. Qual é o último inimigo a ser vencido? A morte. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Mas vai chegar o tempo em que a morte, nós vamos dizer da morte, o próprio Senhor, onde está a morte, o teu aguilhão? Porque nós vamos ressuscitar e a morte não pode mais tocar na nossa vida. Então a morte também será colocada debaixo, né, dessa autoridade total de Jesus. Hoje o diabo ainda mata pessoas, a gente ainda morre. Mas você sabe que vai chegar o tempo em que todas essas coisas serão totalmente novas, diferentes, né? Ele já tem essa autoridade, só que ele precisa cumprir o tempo, né, das coisas acontecerem. Então, ele vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, né? Ele diz assim, ó, contudo vemos Jesus que foi por pouco tempo, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos e que por ter sofrido a morte,
agora está coroado de glória e de honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos nós. Ele experimentou a morte por todos nós. Deus, para quem e por meio de todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Quem é esse um só? Deus. Tanto Jesus procede de Deus, como eu e você que somos santificados por Jesus, também procedemos de Deus. Por isso, Jesus não se envergonha de chamar a gente de irmãos. Jesus não se envergonha de chamar a mim e a você de irmãos. Então, por quê? Por que ele não se envergonha? Porque nós procedemos de um só, procedemos de Deus. Só que Jesus veio nos libertar porque nós estávamos presos com medo de morrer. O medo da morte fazia com que a gente se escravizasse no pecado. Gente, é uma coisa maligna. Mantinha a gente preso com medo de morrer, e porque a gente tinha medo de morrer, a gente ficava escravo, fazendo coisas que não devia. Então Jesus veio e nos liberta. E ele diz assim, ó: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. Se Jesus viesse como Deus, sem ser homem, ele poderia morrer? Então ele não seria completo e perfeito para substituir a nossa condição. Ele não seria perfeito para ser o sumo sacerdote. Mas ele veio, ele precisou nascer como um ser humano. Ele precisou nascer do ventre de uma virgem. Ele precisou nascer da virgem, né? Que era aguardada, esperada, que foi profetizada. Como é que pode uma virgem ter um filho? Como é que pode uma virgem conceber? Então, esse era o sinal. Lembra que Isaías falou? Eis que põe um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, Maria era virgem e ela engravidou sem ter tido relação sexual com José. Ela engravidou do poder do Espírito Santo. E esse filho foi o sinal de que é possível, Deus cumpriu. E o próprio José era testemunha, porque José sabia, eu nunca tive relação com ela. E ela concebeu aquele menino, e esse menino veio a ser justamente esse que nós estamos agora. Ele era o que veio para se colocar no lugar dos seres humanos. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E morrendo, e somente ao morrer, ele podia destruir o diabo que tinha o poder da morte. Então hoje, o diabo não detém mais o poder da morte, porque quando o diabo mata um cristão, quando ele mata uma pessoa no corpo, Jesus diz: pronto, eu ressuscito, tem nada, eu ressuscito, eu dou vida novamente. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você morrer no corpo, ele te dá a vida e te dá outro corpo. Olha só, gente, como assim nós vamos ter medo de morrer? Agora nós somos livres. E dizer: pode matar, diabo. Pode matar, porque Jesus me dá outro corpo. Jesus me dá a vida novamente. Jesus me ressuscita. Ai, Natália, mas não gosto dessa história de morte, porque pra que morrer? Porque, querido, neste corpo todos nós morremos, porque pecamos. Mas Jesus tem um corpo novo para mim e para você. Ele vai nos dar vida novamente. E aí, sabe o que é melhor? Essa nova vida e esse novo corpo que nós vamos ganhar, a morte não pode tocar mais. Então agora nós somos livres do medo da morte. Ele diz assim, ó: destruiria o diabo e que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. As pessoas eram escravizadas com medo de morrer.
Gente que vive, olha, uma das principais características de alguém que é salvo em Cristo Jesus é não ter medo da morte. Você já ouviu falar de história de pessoas que vivem em países extremistas, que você não pode falar de Jesus, que você não pode ler a Bíblia, que você não pode se reunir numa igreja, e esses radicais, eles chegam para os cristãos e dizem, você nega Jesus, e ele não nega, e eles morrem degolado em paz, em tranquilidade. Por quê? Porque eles sabem que tem uma vida melhor, uma vida mais poderosa, que mesmo que ele mate esse corpo, mas Jesus vai dar outro. Então, uma das principais características do verdadeiro cristão, aquele que verdadeiramente nascido de novo, é não ter medo da morte. Porque o próprio Jesus diz o quê? Libertou a gente do medo de morrer. Olha aqui, ó. Só dessa maneira ele libertaria. Então, nós somos libertos do medo da morte. Libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados. Escravizados como? No medo, gente. O medo escraviza. Ai, eu não vou não porque eu tenho medo. Ai, eu não vou fazer isso não porque eu tenho medo. Ai, diz que está acontecendo uma violência. Ai, diz que o mundo não sei o quê. Então o diabo pintava e bordava no mundo e escravizava as pessoas com medo. O medo escraviza. As pessoas não conseguiam sequer viver uma vida de adoração a Deus por medo. Medo de enfrentar o faraó, né? Lembra do faraó que não queria deixar o povo ir? Então, ele endurecia o regime e o medo. Então, sabe a principal coisa que Jesus fez por nós? Nos libertou do medo. A Bíblia diz em João, lá na primeira quarta, né, acho que é na primeira carta de João, que ele diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a primeira coisa que Jesus tira de nós é o medo, porque foi a primeira coisa que o diabo botou no homem, foi o medo. Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi porque tive medo. Então a primeira coisa que inseriu no mundo depois do pecado, da desobediência, foi o quê? Medo. Então o diabo escravizava as pessoas pelo medo de morrer. Medo de, ai, sei lá o que vão dizer de mim, medo da rejeição, medo de não ser bom, medo de dar errado, medo. Então, Jesus nos libertou do medo, principalmente do medo da morte. 16. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Sim, Jesus veio para ajudar os anjos. Por que ele está mencionando os anjos? Porque os hebreus, eles adoravam, eles seguiam, eles tinham uma tendência a considerar os anjos como seres superiores e eles colocavam a sua confiança, a sua devoção nos anjos. E até hoje eu ouvi falar que existem alguns lugares que as pessoas, elas têm, eu vi um anjo, aqui tem um anjo nesse lugar, e as pessoas ficam polvorosas, parece que ninguém se importa se disser Jesus está aqui. Mas se disser tem um anjo, aí as pessoas se animam. Mas o anjo não é apenas, eu não estou diminuindo os anjos, gente, mas eu estou colocando que o que a Bíblia está dizendo é que o anjo tem a sua função e que Cristo é superior aos anjos. De modo que eu não posso dar a adoração que é de Jesus ao anjo. O anjo tem a função dele. Ele é servo de Deus. E Deus, eles se reportam a Deus. Deus diz, vai anjo, faz isso, vai anjo, faz aquilo. Arcanjo, serve ali, ó. Eles estão orando, por isso e isso, vai anjo levar. É o anjo que leva e que cumpre as vontades de Deus. E Jesus é o quê? Ele é o nosso Senhor. Ele é superior aos anjos. Todos nós entendemos isso, não foi? Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Então, foram os anjos que fizeram o sacrifício para remover os nossos pecados? Só um é digno, porque somente um foi aquele que realizou o sacrifício que remove os meus e os seus pecados. Então, só a esse nós devemos adorar.
Nós devemos atentar, nós devemos obedecer, nós devemos reverenciar, nós devemos amar, nós devemos nos relacionar, nós devemos entender e buscar Cristo. É Ele que nós precisamos concentrar. É isso que a carta está dizendo. Então você vai ver até o capítulo 10, ele derrubando todos esses competidores, vamos dizer assim, esses competidores que querem se colocar, na verdade, que o povo queria colocar no lugar de Jesus. Aí o escritor aos Hebreus vai derrubando um a um. Primeiro são os anjos. Aí depois ele vai falar de Moisés. Aí depois ele vai falar de Josué, de Melquisedeque, ele vai falar dos sacerdotes, que o povo também colocava assim, porque como ele era aquele que fazia o sacrifício e tal, o povo tinha uma tendência a, sei lá, adorar ou considerar ser superior. E aí esqueciam e negligenciavam o relacionamento com Cristo. Gente, a advertência é justamente para não negligenciarmos a palavra, a instrução do próprio Cristo que veio do céu e a gente ficar entretido ou com o olhar desviado para outro. Será que você está colocando o seu trabalho no lugar de Cristo? Será que você está colocando o seu parente, um familiar no lugar de Cristo? Ah, se meu pai e minha mãe não aceitar, eu não tenho como fazer. Mas foi Cristo que te chamou. Quando nós somos chamados, convocados pelo Cristo, será que meu pai e minha mãe têm o direito de se opor? De jeito nenhum. Ah, eu não vou porque meu marido não gosta. Ah, eu não faço porque fulano me critica. Mas foi Cristo que te chamou. É Cristo que te chama, Ele que te escolheu. Você não precisa dar a nenhum outro ser a capacidade de decidir, de definir a sua vida. Então, atente para o que Cristo está falando. Cristo é aquele que te chamou, te arregimentou, te alistou nesse exército. Ele te considera alguém capaz e não importa o que os parentes ou o que as pessoas vão dizer. O que importa é o que Cristo acha de você. Então, atenção, a advertência é preste atenção no que Cristo está falando. Cuidado para não sermos negligentes com o que Cristo fala. Amém, gente? Isso é o que nós estamos vendo aqui no capítulo 2, tá bom? E a gente encerra aqui no versículo 18, diz que uma vez que ele próprio passou pelo sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ai, Natália, eu estou passando por uma tentação, pois Cristo já passou por essa tentação. Conta com ele, se identifica com ele, se relaciona com ele, pede ajuda a ele e ele vai nos socorrer, porque ele sabe o que é ser tentado. Só que ele nunca pecou. Então ele sabe o caminho para a gente não pecar, para a gente não sucumbir, para a gente não cair nesse pecado. Amém, meninos? Vocês entendem? Então eu e você hoje somos instruídos a ficarmos atentos a Cristo, né? A Jesus, o nosso irmão, né? O nosso sumo sacerdote, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é superior a tudo e qualquer coisa que nós possamos pensar. Então, vamos atentar para o que ele está falando. E agora nós podemos fazer o seguinte: o que foi mesmo que Deus falou com você? O que foi mesmo que o Espírito Santo te lembrou hoje nessa leitura? Que você precisa atentar o quê? Então, você, como diligente, e eu também, vamos pegar uma caneta, um papel, o caderno, aquele caderno que eu falo desde o início do ano, e escrever assim: aplicação. E você vai pedir ao Senhor que te ajude a encontrar formas, meios práticos, situações reais de você aplicar isso que você aprendeu hoje. Como a Natália, eu tenho que refutar todas as coisas que não é Cristo. Eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas: o que é que dirige a sua vida? Tem gente que tem a vida dirigida pelo medo, tem gente que tem a vida dirigida por a necessidade de aceitação. Ah, eu quero que as pessoas me considerem boa e tal. Sabe, a nossa vida ela tem que ser dirigida pelo que Deus determinou para nós. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente para a gente entender o que Deus espera que a gente faça e a gente fazer. E aprender a se relacionar uns com os outros, considerando, não importa o que fulano diga, eu sei que estou fazendo a vontade de Deus. Amém? Então, no capítulo no ponto de número 3, você escreve a aplicação.
Senhor, o que é que eu preciso? Como eu preciso aplicar isso que eu aprendi hoje, isso que o Senhor está falando aqui no meu coração? Eu decido a fazer o seguinte. Aí você pode dizer assim: não, eu vou me posicionar diante da minha família, dependendo se for isso que Deus está falando com você. Não deixe sua família te impedir de ser o que você é. Aí, se quem está impedindo você de ser o que Deus chamou você para ser, se for você que está impedindo, você se arrepende e você diz: Senhor, eu decido, a partir de hoje eu vou obedecer aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu vou ser essa pessoa que o Senhor me chamou para ser. Eu não vou ser negligente, eu não vou ser tardio, eu não vou ser desobediente. O Senhor me chamou para fazer isso, então eu decido fazer isso. Aí você coloca aqui, ó. Vou tomar a seguinte atitude. A partir de hoje, eu vou entrar naquilo que Deus me chamou. Eu vou, seja para pregar, seja para falar, seja para ensinar, seja para servir no departamento, seja para se envolver numa obra. Deus está falando com o seu povo. E você precisa atentar. Então, aquilo que Deus está falando com você, tome nota e faça uma aplicação. Diga, a partir de hoje, coloque data e diga o que você vai fazer. Vou falar com o pastor para eu me envolver. Vou me colocar à disposição para fazer tal coisa. E aí você toma uma atitude. Não fica negligente, porque Deus está falando, gente. Deus está falando, amém? Então eu já fico aqui, ó, pronta para fazer a minha aplicação. Você faz a sua também, tá bom? E o último passo, que é a memorização. Qual foi o versículo que você vai memorizar? Qual é o versículo que você vai ficar atentando, que você vai ficar meditando, atentando para ele durante todo o dia? Porque Deus está falando. Então, pega esse versículo, memoriza, principalmente de acordo com aquilo que Deus mais falou com você, sabe? Aquilo que veio a seu coração. Porque eu sei que quando a palavra é pregada, quando a palavra é ministrada, quando a palavra é semeada e liberada, ela vai ao meu e ao seu encontro e ela não deixa de falar com a gente. Então, não faça de conta que Deus não está falando com você, porque Ele está falando com você. E Ele está falando comigo. Amém? Então, seja rápido, seja diligente. O contrário da negligência é a diligência. Então, seja diligente, seja rápido, se disponha a fazer aquilo que Deus está falando. Amém? Beijo no coração de vocês. Vejo vocês no próximo capítulo. Nós vamos dar continuidade. Vamos ler o capítulo 3 agora. Se você puder, nos acompanhe. Se não, a gente se vê amanhã no nome de Jesus. Beijo, gente. Amo vocês em Cristo. E eu recebo a advertência de Deus também, viu? Eu tô fazendo o meu devocional junto com vocês. Então, nós estamos fazendo o nosso devocional juntos. Então, seja edificado praticando esta palavra. Tá bom? Obrigada, irmão Alberto. A gente se vê, tá bom? Tenha um excelente dia de trabalho. Que o Senhor faça você prosperar em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Assim como Maria Nancy, assim como o pastor Adriano, o irmão Sérgio, todas as pessoas que estão fazendo devocional junto com a gente, né? Todos os que vão ver o vídeo depois, né? E a gente se vê, tá bom, gente? Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus e a gente se vê. Tchau, tchau.